Ok. Com essa mesma reverência, vamos começar, o momento da palavra, da mensagem. Obrigado, meu Deus, mais uma oportunidade, onde estamos aqui diante de Ti, diante dos Teus anjos, diante, ó Deus, do céu, da terra, diante da Tua igreja, ó Pai. Uma missão, Deus, de trazer a Tua palavra, de anunciar o Evangelho, proclamando as boas novas de salvação. Obrigado, ó Deus, porque é mais um domingo, o primeiro domingo de novembro. E aqui estamos, ó Deus, com esta missão. A Tua igreja que ao longo de quase 27 anos, ó Deus, tem essa missão. Ide por todo o mundo, a grande ordem, pregue o Evangelho a toda criatura. E obrigado, ó Deus, porque o Evangelho, a Tua palavra nos ensina que é Teu poder para a salvação, para a libertação de todos que creem. Obrigado, ó Deus, porque o Evangelho, se nós o anunciamos, não temos de que nos gloriar, pois sobre nós, a Tua igreja, pesa essa obrigação. E ai de nós, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Louvado, exaltado, para sempre seja o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado porque já ouvimos tantos louvores, muitas reflexões, momento também de gratidão. Mas agora, Deus, é o ponto culminante deste culto, ó Pai, onde estaremos anunciando o Evangelho da salvação, do Cristo que liberta. É a Tua palavra que nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, meu Deus, a palavra, o Evangelho é Teu poder para a libertação, ó Deus, para tirar o homem da escravidão. Porque Satanás, ele escraviza, o pecado escraviza, mas o Teu Filho Jesus Cristo é o Teu Cordeiro que tira o pecado do mundo, ó Pai. E esta noite, ó Pai, anunciando Jesus Cristo, estamos anunciando esperança, salvação, ó Pai, redenção, aleluia, promessa de vida eterna, é o céu, é muitos nesta noite sendo libertos pelo poder da Tua palavra, ó Deus. Satanás e todas as suas astúcias cai por terra, ó Deus, bate em retirada, é porque é o nome do Senhor Jesus Cristo que está sendo anunciado. Ele disse a Pedro: tu és homem, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderá prevalecer contra a igreja do Cristo vivo, ressuscitado, que caminha no nosso meio. Ele é o quarto homem da fornalha, é o Senhor que está presente aqui, ó Pai. Então sim, Deus, é uma noite de libertação, é uma noite que o Senhor quebra o jugo, é uma noite de alívio para a alma, é uma noite de transformação, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Louvado, exaltado seja o Teu santo nome. Pai, sou tão somente um vaso em Tuas mãos, a glória é para Ti, ó Pai, porque, ó Deus, sou tão pequeno, mas Tu és grande, a palavra Tua não volta vazia, o que será pregado aqui, ó Deus, tem um efeito para a vida eterna, ó Pai. Ah, meu Deus, aqueles que estão afastados, aqueles que estão distanciados, é uma oportunidade, tanto que estão aqui presencial, quanto os que estão online, aqueles que estão no trabalho, ou mesmo hospitalizado, é noite de salvação, porque Jesus Cristo está sendo anunciado. Meu mestre poderoso, forte, eterno, amoroso Salvador, rompe os laços que arruína alguma vida que está aqui presa, ou se debatendo, mas Tu és o Deus que quebra o laço nesta noite, ó Pai. O Senhor quebra o laço, o Senhor é libertação. Louvado seja o Teu nome. O Senhor fez isso na vida do carcereiro, ó Pai, quando o Senhor quebrou os laços que prendiam o apóstolo Paulo, Silas e aqueles presos. Mas também o Senhor quebrou o laço de um coração incrédulo, agora um coração desejoso, com foco agora na vida eterna. Antes um carrasco, mas agora pergunta: Senhores, o que é que devo para fazer para ser salvo? É onde o Evangelho é anunciado, tem salvação, tem perdão, tem reconciliação, aleluia. É o Senhor presente neste lugar. Usa a minha vida e nos ajuda, ó Deus, a estar reverente, ó Pai. Silêncio, ó Deus, silenciosamente ouvindo a Tua voz, ó Deus, não conversando paralelas, nem consultando o celular, mas somente ouvindo o Teu Espírito Santo, ó Pai, falar com cada um de nós. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? O texto que irei ler nesta noite está lá em Lucas, capítulo número 4, o versículo 14 diante, na Nova Almeida atualizada, NAA. Não é? Vamos usar essa versão,
Lucas, capítulo de número 4, a partir do verso 14. Jesus Cristo inicia a sua missão na Galileia. Jesus teve um ministério muito intenso na Galileia. E a gente hoje vai ouvir uma mensagem, praticamente Jesus iniciando seu ministério ali na Galileia, em Nazaré. E vamos ouvir o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E a gente vai falar da missão de Cristo. Só Jesus Cristo, irmão. A missão dele é libertação. Ele pode libertar. Jesus, ele é libertação. Vamos repetir? Jesus é libertação. Então vejamos esse texto. Vamos iniciar no versículo 14 diante do capítulo 4 de Lucas. Embora o nosso texto áureo será o verso 18 e 19. Lucas capítulo número 4, a partir do verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. A igreja, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os povos, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor, ano aceitável da salvação. E tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos neles. Vamos ver o verso 21. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nessa passagem, a gente vai ver com bastante clareza a missão de Jesus Cristo. No capítulo 4, falei do foco do versículo de número 18 e 19. Você pode colocar no verso 18, me chama a atenção, e a gente permanece nessa passagem, porque vamos identificar realmente quando Cristo começa o seu ministério. A missão de Jesus Cristo, ele tem uma missão de restaurar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Também na anunciação do nascimento de Cristo, o anjo disse a Maria: o nome dele será chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus Cristo era conhecido como o libertador de Israel, o grande libertador. Então ele é aquele que liberta, e conhecendo a verdade, que a verdade é Cristo, essa verdade vai libertar. Jesus falou porque realmente na sua época e hoje ainda, muitas pessoas escravizadas pelo mal. Então, de antemão, a princípio, a gente percebe a missão de Cristo, aqui no versículo de número 14 diante, mas o verso 18 dá um destaque. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então veja a missão, porque ele me ungiu. Jesus Cristo ungido para quê? Para evangelizar aos pobres. Ele foi ungido para evangelizar. Enviou também para proclamar libertação aos presos, também a restauração da visão dos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano do favor do Senhor e pôr liberdade de todos os oprimidos, proclamar o ano aceitável de Deus. Queridos irmãos, se a gente perceber o capítulo 4 de Lucas, você com atenção, lá no verso 1 e diante, a gente vê que Jesus Cristo estava no deserto, sendo tentado por Satanás, pelo diabo. O diabo tem essa missão, ele é o tentador. Jesus Cristo é o libertador. Mas Satanás é aquele que tenta, é aquele que oprime. E o texto sagrado nos diz que a missão de Cristo, bem clara aqui, ele veio buscar e salvar, e ele estava no deserto. Há uma informação curiosa no capítulo 4 de Lucas, o versículo 1. Capítulo 4, primeiro, num contexto geral.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Então, ele sendo filho de Deus, o Espírito Santo estava ali o tempo todo, ensinando ao próprio Jesus Cristo, fortalecendo, consolando o Espírito de Deus. Então, Jesus Cristo, inicialmente, ele volta para a sua terra natal, a sua terra quando ele era criança. E a gente percebe pelo texto, nos dá informação, que Jesus Cristo, ele frequentava as sinagogas. A gente vai ver a importância da igreja, a importância da sinagoga, quando o texto fala que ele ensinava nas sinagogas e era elogiado. Jesus Cristo era um mestre muito querido e ele estava ali com a missão. O verso 14 diante diz que ele estava no poder do Espírito Santo, depois daquela tentação que o diabo deixou Jesus Cristo só por um tempo. Veja o verso 4, vamos lá, verso 4, capítulo 4, verso 13. Vamos ver o verso 13, o que é que diz? Tendo concluído todas as tentações, Satanás, o diabo, afastou-se de Jesus até o momento oportuno. A gente aprende aqui, irmãos, que o diabo, ele não para de tentar, ele não para de querer entristecer, de querer tirar a visão do céu. A Bíblia diz que ele tem uma missão. Se a gente vai ver a missão de Cristo hoje, tem a missão do diabo. Ele veio o quê? Matar. Ele veio fazer o que mais? Roubar. E ele veio destruir. Infelizmente, ele tem cumprido essa missão dele. Quantas pessoas hoje são completamente destruídas. Mas Jesus Cristo, ele veio. A Bíblia diz que ele veio para que todos tenham vida e tenham vida com abundância. Deus, ele quer que tenhamos uma vida melhor. Não pense que o diabo, ele vai de maneira alguma desistir. A Bíblia diz que ele deixou de tentar Cristo por um tempo e certamente ele voltou ao tempo todo para Jesus Cristo deixar a missão, para Jesus Cristo abandonar, abortar a missão de morrer pela humanidade. Para que ele ir para o Calvário? Usava Pedro, o diabo, muitas vezes, pessoas bem perto de Cristo. Eu não vou deixar o Senhor morrer, eu não vou deixar ninguém te tocar, se possível até morro. A gente vai ver o tempo todo, igreja, de uma forma muito simples. Satanás, ele vai sempre de encontro a tudo que for de Deus, a obra do Senhor. Ele não vai querer que você permaneça, ele vai querer colocar algo na tua vida para você desistir. Ele fez isso, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Por isso que a gente precisa continuar. Diga para seu irmão, nunca desista, continue fazendo a obra de Deus. Parece que desistir é um caminho fácil. Não vou mais não, me aborreci, me entristeci. E Jesus Cristo, ele viu isso muito no seu ministério. Viu, por exemplo, um Lázaro cheio de alegria, cheio de fé, para Jesus levar ele para casa para salvar a filha. Mas quando a menina morreu, ele disse, olha, continua crendo, não fica triste, continua crendo. Ele encontrou as irmãs de Lázaro chorando ali em Betânia, mas Jesus Cristo perguntou, por que vocês estão chorando? Sempre Jesus Cristo tem solução. Pode ser que alguém esteja chorando aqui nesta noite, mas eu quero dizer para você que Jesus tem solução para essas lágrimas. Jesus tem uma solução para o teu problema e o meu problema também. Então, é uma missão muito nobre. Missão de proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas aos pobres, anunciar libertação aos presos. E aqui, irmãos, nesse início de ministério, podemos assim na Galileia, o ministério ele percorria muito aquela área. Jesus passou a maior parte da vida dele naquela região, a região da Galileia. Inclusive após a ressurreição, ele disse para avisar Pedro que estaria lá no monte, lá na Galileia, porque queria dar orientação. Era uma área montanhosa, ao norte da Palestina, e Jesus cresceu ali nas colinas de Nazaré. Aqui diz o texto, diz o contexto, era uma cidade cerca de 5 quilômetros ao centro ali administrativos, daquela região. Jesus, logo depois de iniciar o seu ministério público, Jesus mudou-se para Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. E no tempo de Jesus era uma cidade
próspera de indústria, de pesca, e desenvolvera em torno do mar da Galileia. E vários discípulos e pescadores foi recrutado por Cristo justamente ali. A gente sabe que Jesus Cristo chamou seus discípulos e disse: vocês agora serão pescadores de quê? De homens. E aqui, meus irmãos, a gente vê nesse início de ministério a missão de Cristo, no capítulo de número 18. Ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Aliás, essa expressão é tomada do profeta Isaías. Isaías, no capítulo número 61, por favor, coloque esse texto. Jesus Cristo, abrindo o texto, já circulava naquela época, os escritos, e ele usa o profeta Isaías, capítulo de número 61, o verso 1. Olha aí, toda a igreja pode ler comigo? O Espírito do Senhor Deus enviou-me a curar, a proclamar e a pôr em liberdade os algemados. Até aqui, observe a missão nobre do Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã, a gente estava escutando uma mensagem também do pastor Abisaí, falando sobre como viviam os convertidos ali da igreja primitiva. E em Atos capítulo 1, versículo 8, nos informa que aquele discípulo, para falar desse evangelho, para proclamar, ele precisava de um revestimento do Espírito Santo. Ninguém vai conseguir permanecer firme, pregar a palavra, sem um revestimento e no poder de Deus. Todos nós precisamos. Para isso, precisamos de desenvolver uma vida de oração, precisamos desenvolver uma vida de leitura da Bíblia Sagrada, para estar firmes. O apóstolo Paulo fala de lutas espirituais, constante. E crente só vence, o salvo só vence, se estiver ligado na videira verdadeira. Não pense que seu mero conhecimento, ou seu entendimento, ou sua fácil forma de interpretar, vai salvar alguém. Quem salva é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos estar revestido de Deus, revestido do Espírito Santo. Irmãos, eu fico muito impressionado quando eu leio nos 3 evangelhos sinóticos, Jesus Cristo indo para a missão e pedindo o revestimento do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ele sendo Deus. E nós precisamos estar cheios, nós precisamos estar munidos, precisamos andar de joelho, precisamos pedir misericórdia. Se a gente quiser ser bem sucedido na área de evangelização, na área de pregação da palavra, tem que ter vida no altar. Eu falava para os homens: vamos ter quarta-feira o aniversário, ensaio mais ensaio e tantos preparativos, mas os homens precisam aprender a andar de joelhos. A igreja precisa andar de joelhos para que a glória do Senhor seja manifesta nesse lugar. Através da oração, a minha casa será chamada casa de oração. Que missão de Jesus Cristo? Proclamar as boas novas do Evangelho da salvação, anunciar libertação aos cativos, aos presos, restaurar a visão dos cegos. E a gente pode perceber cegos aqui, não só fisicamente, mas os cegos espirituais. Libertar os oprimidos. Amados irmãos, especialmente o livro de Marcos. Se a gente ler o livro de Marcos, vai ver o ministério de Jesus Cristo, cada casa, cada lugar, cada rua, cada povoado, o povo clamando, necessitando de libertação. Em alguns momentos Jesus Cristo diz assim: olha, eu vou curar você, vou libertar você desse espírito maligno, mas você não diz a ninguém. Porque se ele já não podia nem entrar, nem sair das cidades por conta do alvoroço, porque o povo queria mais pão, o povo queria mais peixe, o povo queria ficar curado. E eu pergunto: quem é que não quer? Mas ele queria mostrar a importância da salvação do Evangelho. Ontem eu pregava o culto no lar, e eu dava um destaque àqueles leprosos que foram curados, foram número 10, só voltou um para agradecer e era samaritano. E Jesus Cristo ficou, de uma certa forma, indignado pela ingratidão do povo. E Jesus Cristo queria ensinar, e o mais importante, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A cura é importante, e você talvez busque. A gente precisa de cura, não é? A gente precisa do emprego, precisa de tantas coisas, mas nada se compara à salvação que Cristo quer oferecer a cada um de nós. E Jesus Cristo disse para aquele leproso que voltou: a tua fé
te salvou, porque ele se prostrou diante de Cristo. Tudo que nós temos, nada se compara ao amor de Deus, nada se compara ao maior presente de todos os tempos, é Jesus Cristo, porque Deus fez assim. Ele amou de tal maneira ao mundo que deu seu Filho unigênito. E o apóstolo Paulo, argumentando no capítulo 8 de Romanos e o versículo 32, ele fala no versículo 1, versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós nos entregou, como ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu o que tinha de melhor, Jesus, o resto vai vir, irmão. O resto vai vir no tempo. Você vai receber o que Deus prometeu no tempo. Mas o maior presente, a gente vai ver na Bíblia o tempo todo, é a salvação em Cristo Jesus. E eu aqui notando esse texto, eu vi várias passagens no Evangelho, Jesus Cristo falando sobre salvação. Ele curava, ele fazia milagres, ele levantava o coxo, o paralítico da cama, mas ele dizia primeiro assim, perdoados são teus pecados. E algumas pessoas não acreditavam, não entendiam, e ele disse assim, quem é que pode perdoar pecados senão que era Deus, que é Deus? Aí Jesus Cristo disse assim, por que vocês pensam dessa forma no coração? É mais fácil dizer, perdoados estão teus pecados, ou dizer para esse paralítico, levanta-te e anda. Para que você saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e anda. Aí todos ficavam admirados. E o principal que Cristo quer, e a mensagem desta noite, eu não tenho dúvida, que é a salvação. Proclamar libertação aos cativos. Eu aprendi muito, lendo o Pentateuco, que Moisés é considerado o grande libertador, ou não é verdade? Deus usou Moisés para libertar o povo da onde? Da escravidão do Egito. E Jesus Cristo é o Messias. O nome de Moisés é Moshe, é Messias do Antigo Testamento, e o Messias do Novo Testamento é bem maior do que Moisés, bem maior do que Salomão, bem maior do que Abraão, do que Isaac de Jacó. É Jesus Cristo quem liberta, é Jesus Cristo que leva para o céu, não tem outro jeito, é só Jesus que faz isso. Por isso que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, eu sou ungido do Senhor, eu sou o Messias, é o ungido de Deus, que prega a salvação, que liberta, que cura, que restaura e faz o milagre aparecer. Eu fico impressionado. Eu poderia pegar vários testemunhos do Novo Testamento, inclusive do Antigo também, Deus ele libertando o povo. Ele é o grande libertador. Veja aí o Salmo de número 68, versículo 20, se não me engano, se não for essa referência, depois eu mostro, mas parece que é o Salmo 68, eu estava lendo o Salmo, e o versículo de número 20. Olha aí, a igreja pode ler comigo, bem forte, vamos lá? Eu gostaria que os irmãos lessem com mais força, vamos lá? O nosso Deus é o Deus libertador, o Deus Senhor. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. A proposta da Bíblia o tempo todo é Deus que é o nosso libertador. Moisés foi usado por quem? Por Deus. Na verdade, quem liberta é Deus, não é? Quem faz o milagre é o Senhor. E temos muitos. O próprio Davi vai falar que Deus vai redimir Israel, redime Israel, o remidor é Jesus, é Deus, é o próprio Cristo, esse remidor. Mas irmãos, no Antigo Testamento eu poderia ver muitos textos, alguém que chega a dizer que o Deus do Antigo Testamento não tem amor, e a gente vai ver que isso aí não é verdade, é uma falta de conhecimento, entendimento bíblico, porque a gente vê o Deus do Antigo Testamento amando aquela grande cidade de Nínive, ou não é verdade? Salvando todos aqueles moradores, preocupado mesmo até com os animais. Então, no Novo Testamento, você vai pegar muitos textos a respeito que Cristo, onde entrava em cada cidade, os demônios se prostravam diante dele e ele expulsava logo. Sai dele, Satanás. A gente já ouve essa palavra? Quando Jesus entra na cidade de Gadara, ele é o libertador, ele me enviou. Olha aqui, o Espírito está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou para enviar e proclamar a libertação aos cativos do diabo, e ele fez muito isso, irmão. A gente vai ver na Bíblia o tempo todo, uma Maria Madalena e tantos outros personagens no Novo Testamento libertos, e eu fiquei pensando naquela mulher encurvada, lá de Lucas capítulo de número 13, não é? Verso 16, esta mulher foi liberta por Cristo. Olha, irmão,
Eu queria destacar algo, quando eu estava meditando nessa mensagem. Cristo gostava demais de estar em sinagoga, na igreja. Ele gostava muito. Inclusive, quando ele chegou naquela de Nazaré, ele já era conhecido. Ele foi direto lá e abriu o livro, ele tinha costume. É muito bom a gente estar na casa do Senhor. É muito bom a gente estar na presença do Senhor. Infelizmente, hoje existem muitas pessoas desigrejadas que estão distante da fogueira, distante da presença do Senhor. Porque aqui, a gente pode adorar em casa? Claro que pode. E tem muitas pessoas que nesse momento estão adorando ao Senhor, mas não tem comparação quando estamos na casa do Senhor, na casa de oração, na casa de Deus, sentindo a presença e também compartilhando com os irmãos. Você vai dizer para o seu irmão que está do seu lado: você é uma bênção, meu irmão. Diga assim para o seu irmão. Em casa, não sei se tem alguém com você pode dizer isso também: você é uma bênção, Jesus te ama, Jesus te protege, Jesus liberta, Jesus quer melhorar a tua vida, a tua condição. Aleluia! Ele pode fazer isso, ele pode fazer isso. E voltando para Lucas, capítulo número 13, o verso 16, esta mulher, ela estava num cativeiro, e a enfermidade dela, na qual Satanás mantinha presa por quantos anos? Quem lembra? 18 anos, é um símbolo da humanidade curvada sobre o jugo do pecado e da morte espiritual. A gente viu lá no Salmo, 68, a gente leu agora o verso 20, que Deus é o grande libertador. Aliás, quem promove libertação é Deus. Deus foi quem enviou, Deus é quem ama, Deus é quem faz o milagre. Em Cristo Jesus nós somos libertos. Amém. Então aqui, a humanidade hoje encurvada sobre o jugo do pecado. A gente cantou ainda, envolvida em densas trevas. E você, eu não consigo. Eu conversava, uma vez com alguns irmãos: pastor, eu paro de pecar, vou para a igreja, levanto minha mão, quando chego em casa peco de novo, e eu já estou com vergonha, já não consigo me manter, porque eu vivo oprimido. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos, presta atenção, eu tenho escutado muito isso: mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade, igreja? É Cristo. Ele te livra. Vem o desejo, vem as mazelas, porque nós somos cheios de mazela, mas vem Jesus, o Santo de Israel, que protege, que nos ajuda a continuar de pé, de cabeça erguida, louvando e adorando o seu santo nome. Entra ano, sai ano, você está na EBT, você assume o cargo, você renova o cargo, porque você tem negócio com Deus, e você já está aqui um bom tempo. Quem faz isso é Jesus na tua vida. Meus irmãos, se fosse pela minha força, dependesse de mim, não tem aquela música que os homens cantam, eu não chegaria em lugar nenhum. Mas quando eu subo esse púlpito, não sei quantas vezes, eu nem quero pensar, nem lembrar quantas vezes. Sei que já ao longo de quando essa igreja nem era organizada de igreja, eu já subi o púlpito. Quantas vezes? Quem me dá essa força é Cristo, é o Senhor dos exércitos. É Ele quem sustenta a cada um de nós. Então, meus irmãos, voltando ali no capítulo 13 de Lucas, sobre essa mulher encurvada, sabe quem escravizou aquela mulher? Satanás. Lá no Egito, os escravos, eram escravos de quem? De Faraó. Hoje, Jesus vai libertar. Quem é aquele que escraviza? É o diabo. O Faraó hoje é o Satanás. Que vive escravizando, e a pessoa está no jugo do diabo, diz que é livre, mas não consegue se libertar da cachaça. Eu sou livre. Não, você está preso ao vício, mas Jesus Cristo pode libertar a tua vida. Tem uns que estão presos à prostituição, mas Jesus Cristo pode te dar uma vida livre, de libertação, porque Ele é Deus, e você pode ser uma nova criatura. E aqui, meus queridos irmãos, pensando nessa mulher que andava encurvada, no versículo número 11, nem toda enfermidade, irmão, é de origem satânica. Sim, nem todas, mas neste caso específico, sim. A gente vai ver no verso 16, a mulher não podia erguer a cabeça. Satanás a mantinha completamente aleijada da coluna vertebral. A gente vai ver esse texto, Lucas escreve isso, é médico, e ele sabia, identificava o problema daquela mulher. Então o doutor Lucas, ele fala: mas por incrível que pareça, não era um problema de saúde física, era um problema de saúde física, mas mantido por Satanás, que mantém aquela mulher escravizada por quantos anos? 18 anos. Tem pessoas que morrem de enxaqueca, morrem de tanta dor, é tanta agonia que de repente aí vai para o médico, mas não tem nada não. Aí faz exame, não vê nada. Irmãos, pense nisso. Uma obra do diabo às vezes quer oprimir. E aqui a gente vai ver Lucas falando sobre isso. Esse apóstolo falando, Satanás mantinha aquela mulher completamente presa, aleijada, era inválida, 18 anos curvada, como uma árvore disforme,
A obra de Satanás é escravizar o homem, curvando a sua alma. Mas Jesus é libertação. Jesus pode transformar e pode dar uma nova vida a você. A igreja pode dizer amém? Diga assim: Jesus é libertação. Então, meus irmãos, milhões de pessoas hoje, escuta aí, milhões de pessoas hoje estão curvadas. Sabe o porquê? Pelo alcoolismo. Vivem embriagadas, não conseguem deixar a cachaça, né? Tem gente que tem até o sindicato, o pessoal comenta, né? Aí tal, e tem um bocado de papudinho. É ou não é? Que o pessoal comenta muito isso. São pessoas escravizadas. Quando você olhar ali, peça para Jesus libertar aquelas pessoas. Jesus pode fazer um milagre naquelas vidas. Hoje existe muitos organismos de recuperação, de tratamento também do álcool, mas Jesus Cristo, Ele promove sim essa libertação. Muitas pessoas estão encurvadas à ira, pela mentira, pelas imoralidades, incapazes de libertar-se. A Bíblia fala, irmãos, que o amor ao mundo impede de a gente olhar para o céu. Por isso que o apóstolo João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago diz assim: fiéis, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui isso o quê? Inimigos de Deus. O mundo colorido não tem nada para lhe dar. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, mas estava cego. Bem sentindo o meu pecado, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno, Salvador, rompe os laços. Hoje Deus está rompendo laços aqui, viu, irmão? Eu não tenho dúvida que Deus está rompendo o laço hoje, que te oprime, que você quer se libertação e não consegue, mas Jesus é poderoso, adolescente, para fazer isso na sua vida. Jesus é poderoso, meu jovem, para fazer isso na sua vida. Para você, meu irmão, para você casal, Jesus pode libertar, seja qual for o jugo que o diabo tem colocado. Então aqui, meus irmãos, muita gente estão curvadas pelas imoralidades, pelo amor ao mundo, que impede de olhar para Cristo. Aquela mulher de Lucas, a mulher encurvada, ela desejava ser curada. Ela foi ao lugar certo, sabia que lá poderia encontrar Cristo, os apóstolos, aquelas pessoas, aqueles homens que ficavam ali. Ela superou suas limitações e ela foi ao encontro. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos nesse texto, posso fazer uma aplicação. Muitas pessoas estão acomodadas. Às vezes não quer sair mais de casa. Às vezes não quer vir mais para a oração. Não é porque sua igreja não tem esse programa, até tem. É porque já não sente mais à vontade. Às vezes, tradicionalmente, chegam na igreja no domingo à noite. Tradicionalmente. Eu sei que tem alguns que têm muita dificuldade pelo trabalho. Ou alguns que têm faltado à escola bíblica dominical. Inclusive, tem algumas igrejas que já não tem mais esse programa. A IEBT tem escola bíblica dominical. Quem são os alunos da escola bíblica dominical que estão presentes? Fique de pé. Eu queria vê-lo. Tem aluno da escola dominical aqui, professores. Pode ficar de pé. Olha para aí. Veja que tem um bom número. Mas quantos Deus está chamando nesta noite para você estudar? Pode sentar. A escola bíblica dominical a gente chama do seminário permanente, onde nós aprendemos. Inclusive, vamos começar a iniciar esse mês, já deveríamos iniciar hoje, eu não sei se iniciamos, Paulo, a classe do batismo, já iniciamos hoje. Você quer se batizar? Você tem que vir para a escola dominical. Você tem que vir aqui 9 horas da manhã, todos os domingos, e nós aqui estamos ensinando, preparando para você com o discipulado. Então, irmãos, muitos querem ser curados, mas não querem ir ao encontro de Cristo. Você sabe por que Zaqueu foi curado da alma? Porque ele foi ao encontro de Cristo. Porque ele subiu numa árvore, porque ele queria vê-lo. E quem quer ver Jesus vai ter resposta. Quem quiser ver Jesus vai receber libertação. E eu digo mais, Jesus vai bater na tua casa. Só porque você quer ver Jesus Cristo. Cheio de pecado, indesejado pelos seus conterrâneos, um homem realmente rico, mas avarento, extorquia, um funcionário público, um líder, um diretor, mas ele completamente uma vida vazia. E Jesus Cristo, quando ele viu aquele homem na árvore, ele disse: desça depressa, porque hoje eu quero estar na tua casa. Quantas casas Jesus quer ir? Zaqueu ficou surpreso, e ele levou Jesus para a casa dele. E Jesus disse: hoje houve salvação aonde? Nesta casa. Quem quer salvação na sua casa, levante a mão, diga em nome de Jesus Cristo. Pois Jesus vai entrar com salvação na tua família. Você vai ver a glória de Deus na vida dos teus filhos. Filhos que hoje não frequentam a igreja, mas Jesus vai trazê-lo. Não fique se conformando. Não, mas de alguma forma é acredito. Não, você precisa estar na presença do Senhor. Precisa estar envolvido na obra missionária.
Não se iluda com esse discurso. Dentro da igreja já dá problema, não dá? A gente já sente perseguição. E fora? Quantos estão fora, irmão? Ah, mas foi criado. Ah, mas o coração, quem conhece é Deus. Está na hora de voltar. Não deixando a congregação, como é costume. Já sabe desse versículo ou não? Vê aí, Hebreus 10, 25, se eu não me engano. Hebreus 10, 25. Pode ver aí, só para a gente ver. Aqueles que estão se acostumando a ficar em casa. Fica não. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Hebreus 10, 25. Eu acho que é 10, 25. Vamos lá? Vamos lá? Toda a igreja. E não deixemos, como é costume de alguns. A minha casa é casa de oração. Não se acostume com isso não. Eu vou, de vez em quando eu apareço, eu sou daquela igreja. Eu digo a todo mundo que sou de lá, de vez em quando eu vou. De vez em quando, venha fazer a obra com a gente. Nós estamos com as inscrições aí abertas para 2025 trabalhar. Quem quer trabalhar 2025, dê um glória a Deus. Podia ser um glória melhor, mas tá bom. Mas pode ser melhor, você quer trabalhar e trabalha para Cristo. Trabalha com amor. Trabalha com vigor, mas veja, irmãos, eu quero ainda falar sobre o Cristo libertador, que é o motivo desta mensagem, desta noite. Mas aquela mulher desejava ser curada, mas Bartimeu desejava ser curado, mas Zaqueu desejava ser curado. Você vai encontrar muitas pessoas que desejam ser curado, mas gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles leprosos queriam ser curados e eles gritaram: Jesus, tem compaixão de mim. Se você quer ser curada, se você quer ser curado, se você quer ser liberto, clama a Jesus, porque Ele vai te curar. Ele vai fazer um milagre. Clama a mim e responder-te-ei. Vou anunciar. Mas gente que não... Ah não, Deus conhece meu coração. Está na hora de abrir a boca, irmão, e falar das grandezas do Senhor, e dizer que Jesus é bom, e dizer que você quer se consagrar. 2024, 2025 vai ser bem melhor, você mais consagrada ao Senhor. Então aqui, meus irmãos, alguns, infelizmente, alguns preferem andar encurvados pelo engano da feitiçaria, de rezas, de simpatias, de falsas religiões. Muitos estão encurvados num jogo de azar. É bicho, você é crente, irmão, você tem negócio com Deus. Para de fazer isso, que isso não agrada ao Senhor. Tem que se dizer isso. Alguns ficam apelando para a sorte. A minha sorte e a tua sorte é Jesus de Nazaré. É Jesus quem dá vitória a você. Para de se iludir com isso. É Jesus que dá vitória. Agora, se você quiser continuar no pecado, encurvado, continua. Quem está entendendo a mensagem, diga amém, irmãos. Se você quiser continuar na bebida, continua. Você toma umas escondidas, mas de Satanás, nem esconde Satanás. Satanás adora ver você embriagada. Começa até a falar besteira, porque o embriagado é rico, né? Fica logo rico, fica tanta coisa. Sirva a Jesus, aí vale a pena. Felizmente, aquela mulher encurvada é um símbolo de uma sociedade hoje encurvada, caída, que prefere viver no pecado, viver encurvado pelo engano da feitiçaria, como eu já falei aqui. Muitas pessoas, nesse momento, estão escutando o culto em sua casa, mas não podem vir, estão detidos talvez pela uma enfermidade, ou porque tem que ser acompanhante, ou toma conta de alguém. Mas muitos estão em casa porque dizem: estou cansado e amanhã eu vou trabalhar. Só Deus sabe se amanhã tu vai trabalhar ou não. A verdade é essa. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Que tanto cansaço é esse que esteja você deitado, caído dentro da tua casa? Muitos têm deixado a casa do Senhor. Parece que a pandemia veio para levar muita gente. Escaparam do vírus, mas não escaparam de Satanás. Satanás botou na cabeça que pode viver dentro de casa sem frequentar a casa do Senhor. E outras pessoas passam dias e dias longe da casa do Senhor. Não sei como é que suporta. Se você ler o Salmo de número 84, vai se emocionar, como Davi diz, como ele fala sobre a casa de Deus. Eu prefiro estar na casa do meu Deus um dia do que 1000 anos. Quando eu não venho no domingo à noite para a igreja, minha vida fica um pouco meio assim. Eu gosto de ouvir. Às vezes eu escuto até em casa e é bom.
Graças a Deus que hoje a igreja tem esse recurso. Aí a igreja também, aí outros irmãos ouvindo, mas se você puder, venha. Felizmente. Agora, irmãos, ainda falando sobre a missão de Cristo, no versículo de número 18, a gente vai perceber, e 19, a missão dele. Mas a Bíblia diz sobre aquela mulher ainda, no versículo 12 de Lucas, capítulo 3, 12, era uma de muitos cativos, mencionada em Lucas 4, 19. Veja Lucas 4, 19, se não tem uma relação. E ele me enviou para proclamar o ano aceitável do Senhor. E ali, quantas pessoas? A missão de Cristo, igreja, é libertar os cativos de Satanás. Quantos outros haviam lá naquela sinagoga? Não sabemos. Jesus chamou ela e ela foi ao seu encontro. Ele te chama agora. Você crê que Deus está te chamando agora porque Ele quer te libertar? Você tem que entender o chamado de Deus. Ele lhe chamou não só uma vez. Vinde a mim. Onde é que tem na Bíblia, pastor, que Jesus chama? Vinde a mim. Ou não? Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Irmãos, a Bíblia nos ensina a orar. O Espírito Santo nos ensina. Se você está vivendo uma opressão, seja o que for na sua vida, está na hora de orar. Porque esse Jesus que liberta aqui é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele pode libertar você também. Veja aqui a visão de Cristo, a missão dele. Ele chama, ele quer te erguer, quer tirar você dessa curvatura e quer você livre. Estar livre da tua enfermidade. A mulher se endireitou-se, sua coluna ficou curada, ela estava agora liberta da enfermidade, impostas por Satanás durante 18 anos. Agora, aquela mulher podia viver normalmente. A salvação foi completa, o espírito dela, corpo, alma, tudo sadio, porque Jesus Cristo ele veio para isso, para nos dar vida e vida com abundância. Ele colocou a mão sobre ela. Bendito o toque de Jesus. Deus ele pode colocar a mão sobre você nesta noite também e você ser curado. Um milagre aconteceu. Havia esperado a cura com paciência 18 anos e Deus deu vitória. Agora ela glorificava a Deus pela sua cura. O pecado, irmãos, encurva o homem e o impede de olhar para Deus. Mas aqui Jesus Cristo veio para proclamar libertação aos cativos. Eu posso ouvir um amém? Veja aí o Salmo 40, eu gosto de ler esse Salmo, porque aqui fala de uma libertação. Veja aí, o Salmo de número 40. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A igreja pode ler? Tirou-me de um poço de perdição, colocou os meus pés sobre uma rocha, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para aqueles que seguem a mentira. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão clara para as nossas vidas. Mas eu estava lendo esse texto, o pastor Abisaí, e achei uma coisa curiosa. Jesus Cristo ele tinha sido rejeitado em Nazaré, mas ele foi lá, estava ali naquela região pregando. Quantas vezes a gente rejeita Jesus? Sim ou não? Rejeita. Você pode até não assumir isso, mas nosso comportamento é como se pessoas rejeitassem Jesus Cristo. A gente tem trocado a presença de Deus, a casa do Senhor por tantos outros lugares. E aqui eu estava observando esse texto lá em Nazaré, onde havia sido criado, e segundo os costumes, ali ele levou a palavra. Jesus era assíduo na sinagoga, era conhecido, era o filho de José conhecido, era Maria, os irmãos dele, todos conheciam Jesus, não acreditaram nele, e ele disse que não existe profeta sem honra, senão na sua própria casa. Esse texto fala sobre isso. E ali achou lugar. Mas irmãos, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está ciente da sua unção, afirma ser servo messiânico, e ele é o servo do Senhor, falando agora da mensagem do profeta Isaías, versículo 61. Mas eu queria destacar, Lucas agora capítulo 7. Veja o que acontece. Quando João Batista envia mensageiros para saber se Jesus era o Cristo. Parece que João estava com algumas dúvidas. E aqui nesse texto fala dos mensageiros de João, capítulo 7 de Lucas, verso 18. 7 e 18. Vamos lá. Todas estas coisas foram relatadas a João e pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles,
enviou-os ao Senhor para perguntar. Olha a pergunta que os discípulos de João fizeram a mando de João: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista, verso 20, João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Versículo 21, toda a igreja comigo, vamos lá bem forte, vamos lá? Naquela mesma hora, então Jesus lhe respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o quê? O Evangelho. Isso é a missão de Cristo. Se um anjo vier, descer um anjo e pregar outro evangelho além desse, seja anátema. O evangelho é que só Cristo salva, só Cristo liberta. E aqui vem nesse texto, João Batista estava com alguma dúvida, e aqui Jesus mostra, mensageiro de João Batista. Lucas registra a pergunta de João a Jesus, no versículo 18 a 23, o testemunho de Jesus sobre João. Ele fala também, e o juízo de Israel por rejeitar a Jesus Cristo. Você sabia que ainda hoje muitas pessoas rejeitam a Cristo? Muitas pessoas não querem saber do Evangelho. Muitas pessoas não querem saber de igreja, de Bíblia, de escola dominical. Acha isso um atraso, não tem tempo para isso. Pois eu digo uma coisa aos irmãos: Jesus Cristo está voltando e vai cobrar isso. Ele manda, pregue o Evangelho a toda criatura. E aqui eu estava vendo esse destaque, João envia mensageiro, e aqui ele diz assim, olha, o milagre que aconteceu, naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças. Por isso que Jesus, ele é o libertador. A igreja pode dizer amém? Muitos. Quantas pessoas foram curadas naquela mesma hora? Muitas pessoas de doença, de sofrimento, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Irmãos, ainda hoje o Satanás, o demônio é repreendido da tua casa, da tua família. Você tem que clamar o nome de Jesus Cristo. Você, pastor, qualquer Deus vai na minha casa para orar, porque o diabo está lá. Você, Deus lhe deu autoridade, você vai expulsar esse mal, no nome de Jesus Cristo, porque Deus está presente. Então, meus irmãos, Jesus aqui se cumpriu as escrituras, é o que ele diz no capítulo 4, no versículo de número, vamos lá, tendo fechado o livro, verso 20, 4:20, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. E todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça e saíam do lábio de Jesus. Mas alguém perguntou assim, ele era bem conhecido: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cura a ti mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça aqui também na sua terra. E Jesus prosseguiu e disse: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é recebido na sua própria terra. Na verdade, lhe digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias foi enviado a nenhuma daquelas viúvas, a não ser a viúva de Serepta e Sidom. Então, meus irmãos, havia vários leprosos, mas Deus, ele faz um milagre na vida de quem crê. Você sabe que uma multidão seguia a Cristo, mas quando aquela mulher tocou, porque ela pensava assim: se eu tocar, ficarei curado. Está vendo hoje muitos irmãos? Tem alguns aqui que já estão sendo curados, estão sendo libertos, porque está crendo nessa palavra de libertação do Senhor. Ele está curando e ele está fazendo um milagre. Então a mensagem dessa noite diz que o diabo é escravizador, mas Jesus é libertador. Você quer libertação? 46 do cantor cristão, esse hino, eu gostaria de cantar. São 2 estrofes apenas, e gostaria que toda a comunidade EBT ficasse em oração. O Jesus que libertou no passado, o Espírito dele hoje está sobre mim também.
Porque o Espírito Santo, a gente não está pregando aqui a minha mensagem. Aqui não é uma agenda do pastor. Aqui é a Bíblia, a palavra de Deus. Então essa palavra hoje, ela é viva e eficaz. É mais penetrante que qualquer espada. Então Deus falou teu coração. E Jesus hoje está proclamando a tua libertação. A tua libertação é hoje. Jesus está libertando você. 46 do cantor cristão. Enquanto isso a igreja ora. Ora cantando e cantando orando. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. E o meu estado? Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Eu estava perdido então. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder. É o poder de Deus que liberta. A vontade de Deus é que você seja livre. Sim, Cristo Salvador me transformou. Ainda não a segunda estrofe, só o instrumental enquanto a igreja está orando. Olha, irmãos, o hino diz assim: eu perdido pecador. E Jesus viu tantos perdidos na sua época, ainda hoje tem. E ele foi lá para dar sentido. Tem pessoas que não estão encontrando sentido na sua vida. Até estão puxando a espada para se matar. Não gosta do emprego, não gosta da família, não gosta da igreja. É tanta coisa que não gosta, está insatisfeito. E Jesus quer te dar uma vida nova. Ele quer mudar a tua história. Eu acredito, sabe, irmãos, que o Espírito Santo é quem convence, não é o pregador. A mensagem mostrou claramente a missão de Cristo. Ele foi ungido para libertar. E Ele pode libertar você. E você sabe que tem algo na sua vida que você precisa ser liberto urgente, que está realmente levando você ao pecado e uma vida distante de Deus. E Jesus quer libertar nesta noite. Você não veio aqui por acaso. Deus está chamando você. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos liberarei. Você tem coragem? Eu estou precisando, pastor. Tanta gente que foi a Cristo porque precisava. Os irmãos de cabeça inclinada orando. Eu faço uma pergunta a você, que talvez já frequentou igreja, escola dominical, quem sabe até cantou, evangelizou e hoje está distante. Por que você não volta? Quem é a primeira pessoa? Eu quero, pastor. Tem um jovem, um adolescente, alguém que crê na palavra e sabe que Cristo faz liberta mesmo. Eu quero, a partir de hoje, pastor. Onde você estiver, pode fazer um sinal. Você está precisando, urgente. E você veio aqui hoje, nesta noite, porque Deus trouxe você. Deus trouxe você aqui nesta noite. Quase que você não vinha. Tem tanto obstáculo, porque o inimigo não quer que você escute a revelação. A revelação de Deus é a palavra dele. E Jesus Cristo veio para proclamar libertação aos cativos, para pôr liberdade àqueles que estão presos. Você quer libertação nesta noite? Quero, pastor. Eu preciso urgentemente. Faz um sinal com a tua mão. Não precisa vir aqui, onde você estiver. Sou eu, pastor. É um adolescente. Não precisa contar minha história a mim, você conta a Deus. Mas você ouviu a palavra, você entendeu, e nesta noite você quer voltar. Está convicto disso, que só Jesus Cristo pode dar libertação a você. Onde está essa primeira pessoa? A igreja orando, corajosamente, em nome de Jesus. Não continue do mesmo jeito. Não fique encurvado. Seja liberto nesta noite. Deus quer libertar você. Se você deseja essa libertação, a partir de hoje, do vício, de qualquer que seja, a mazela, o que estiver perturbando você, você quer libertação? Jesus pode lhe ajudar. Quem é a primeira pessoa? Corajosamente, igreja em oração. Tem vida aqui lutando. É uma batalha. E você fica desanimado, é assim mesmo, pastor. Eu estou como Deus quer inconsciente, não é assim mesmo não. Deus quer você com a vida melhor. Deus quer você produzindo frutos. E você tem esse potencial porque Jesus lhe deu. Mas você está desanimada, você está desanimado. Quer voltar nessa noite? Quer realmente essa unção? Jesus Cristo foi evangelizar, ungido, o Espírito Santo com ele. Mas você está fraco, está fraca e quer voltar nessa noite? Faz um sinal. E eu quero dizer bem alto aqui, Deus te abençoe. Quem é a primeira pessoa?
corajosamente. Amém, minha filha. Aqui tem uma jovem aí, isso, abraça aí. Jesus salva a vida, uma vida, Jesus deixou 99 ovelhas e uma foi salva. Mas tem a segunda aqui, tenha certeza. Você não para. Ah, pastor, eu não deixo minha cervejinha. Deixa isso. Está trazendo amargura para a sua vida. Eu tenho certeza. Eduardo da Costa aceitou online, né? É isso? Como é o nome? Eduarda. Deus abençoe a Eduarda. Eduarda acabou de se entregar a Cristo online. A mensagem onde ela chega, mas salvação. Tem a segunda pessoa já. Quem é a terceira? Você crê que Jesus está chamando você? Ou você quer continuar do mesmo jeito? Chega dessa vida. Derrota não é coisa de cristão, não. Deus quer que você avante, você ande. Pare de estar nesse sofrimento, nesse inferno, dentro da tua casa, no teu lar, que não tem paz. Jesus Cristo quer promover a paz para você. Quem é a terceira pessoa? Você tem coragem? Sou eu, pastor. Chega, você quer? Em nome de Jesus. Levanta a tua mão, bem, agora tem que ser bem alto, bem forte, para a glória de Deus. Quem é a terceira vida? Jesus salva uma, salva duas, tem a terceira aqui ainda. Você é crente porque você crê, mas você deixou os caminhos do Senhor. Por que você não volta nesta noite? Eu quero voltar ao primeiro amor, pastor. Se tem alguém, faz um sinal, hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, e Cristo quer te libertar hoje. Quem é a terceira vida? Em nome de Jesus, igreja em oração. Irmãos, você não tem noção que é a igreja em oração. Jesus está libertando vidas aqui, onde quer que esteja. Tem a terceira pessoa? Não deixa para amanhã não. Vamos ficar de pé todos. Minha vida, todo ser. A segunda estrofe, veja bem. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Se consagre a Deus, se consagre. Ao seu lado vou viver. E o seu amor? O seu amor cantar. Você está entendendo? Você agora vai ser uma pregadora, um pregador. Aos que o Espírito Santo vai lhe capacitar para isso. Venham todos. O convite é para todos. A salvação. Em meia voz. Cristo me ama. E Ele ainda ama você. Quem é a terceira vida? Por que você vai deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Você está afastado? Estava. A partir de hoje você volta. Quem é você? Você foi criado no Evangelho. Você foi criado dentro de igreja e afastou-se. Jesus está te chamando hoje. Quem é a terceira vida? Ah, irmão, o coração está batendo forte, né? É Jesus te chamando. Me transformou. Toda a igreja agora em oração, em silêncio. Minha vida, todo ser quero consagrar, porque Cristo me libertou. Essa mensagem foi todinha para você. Você sabe disso. Todinha, parece até que você está sozinho aqui, sozinho. Mas você está resistindo. E o Espírito Santo está lhe chamando mais uma vez. Igreja em oração, por favor, ore por alguém que está do seu lado. Quem é a terceira pessoa? A luta está grande, mas Deus te chamou, te escolheu. Você é uma escolhida de Deus. Você que, sei lá, teve uma tarde tão difícil, né? Às vezes a gente passa e diz assim, eu vou para a igreja hoje quando estou bem. Mas você não precisa só ir para a igreja, você precisa voltar para Jesus. Você já sabe que é com você essa palavra, né? Quem é você? Em nome de Jesus. Faz um sinal, dizendo, eu entendi, pastor. Deus falou comigo. E você não vai sair daqui sem tomar essa decisão. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A igreja todinha está orando por você. É uma adolescente? Essa tristeza na tua alma que você não entende porque está tão triste. Em casa, chora, angustiada, dorme mal, acorda mal. Jesus Cristo quer acabar com isso hoje. Quem é a terceira vida? Em nome de Jesus Cristo. Quem é você? Deus conhece a tua história. E Ele te ama. Igreja, ora por favor. Tem alguém aqui numa batalha, mas Jesus está fazendo a obra. Aleluia, olha aqui gente. Olha aqui essa jovem aí.
Abraça ela, Silvani. Abraça essa irmã. É aqui. Olha aí, gente. Uma jovem senhora aí. Irmãos, é batalha. 3 vidas para Jesus. Você compreende isso? Quem é a quarta pessoa? Jesus salva uma. Porque você vai ficar desviado até quando? Até Jesus voltar, é? Aí você não sobe. Está na hora de você voltar hoje. Ah, pastor, só vou quando meu marido aceitar. Ah, pastor, só vou quando minha mulher aceitar. Aceita tu, depois ele vem, depois ela vem. Você está compreendendo? Quem é você? A quarta vida. Olha, irmão, tem hora que Deus fala de uma forma tão clara. Eu já podia ter parado. Já foram 3 vidas, mas tem você que está batalhando aí. E eu queria que você nesta noite entendesse que você é amada por Deus. Você não veio aqui por coincidência. Faz um sinal. Sou eu, pastor. Eu quero dizer com o meu coração: Deus abençoe sua vida. Levanta a tua mão, em nome de Jesus. Não deixa para amanhã. A igreja está em oração. Está em oração, igreja? Fica em oração. Permaneça em oração. A quarta vida está vindo. Jesus salvou 1, 2, 3. Tem outra. Vidas. E são 3. Quem crê? Vai dar para todos. Jesus está chamando você. Às vezes ele vai dar. Eu vou orar. Vidas se reconciliando. Quem é a quarta pessoa? Vou orar. Eu queria até você, coração. Deus te abençoe, Charlie. Lá atrás, sua vida, Charlie. É a hora de você, olha, tá com Clécia juntos, caminhando juntos. Você está entendendo? Deus está chamando. Deus está convidando você. Em nome de Jesus. Eu vou fazer oração, mas eu gostaria, nesse último apelo, eu termino aqui, porque tem alguém gemendo aqui dentro, está em angústia, e Deus está chamando você. Se entregue a Cristo. E eu termino fazendo esse último apelo. A igreja está orando. Você não vai levantar uma mão, não. Você vai levantar as 2 mãos, porque Deus está chamando você fortemente. E você não vai ter vergonha de nada, porque no mundo você fez muito mais coisa, dava vergonha, mas na casa do Senhor não tenha vergonha não. Levanta as tuas 2 mãos para você ver como é diferente. Quem é você? Você tem coragem de fazer assim, ó. Igreja em oração. Quem tem essa coragem? Você. Jesus está chamando você de uma forma especial. Você está resistindo, mas é uma chamada de Deus na sua vida. Alguém vai fazer assim com as 2 mãos, ó. Igreja em oração. Quem é você? Em nome de Jesus. Deus tem livrado você da cova e da morte, e está te chamando mais uma vez. Você nesta noite quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levanta a tua mão, se for o teu caso. Pai querido, a tua palavra foi anunciada. Não é nem por força, nem por violência, Pai. Mas eu creio, meu Deus, que alguém aqui, ou do outro lado, Deus, porque o Senhor me inquietou tanto, está numa luta tremenda, Pai. O Senhor livrou de tantas coisas, mas ainda está com o coração teimoso. É noite de libertação, ó Pai, porque o Senhor me enviou para proclamar o Evangelho, ó Pai. E nesta noite estamos anunciando. Te agradecemos por essas 3 vidas que confessaram a Jesus nesta noite. Mas quanto a essa que resistiu até agora, fortemente, a minha oração
é que antes de se reconciliar com o sono, se ajoelhe na sua cama, na sua casa, e entregue sua vida a Cristo. Ah, meu Deus, obrigado, porque o Evangelho foi proclamado nesta noite, e o Senhor salvou vidas para a honra e glória do teu santo nome. Escreve esse nome no livro da vida, Pai. Ajuda, Deus, para as pessoas nunca mais sair da tua presença. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito seja sobre nós, sobre esses novos convertidos e sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém?